Olá, o medo é uma coisa que permeia a realidade humana, né? Todos os seres humanos, por mais que sejam valentões, fortes, sábios, em algum momento as pessoas sentem medo. E é sobre esse medo que nós vamos falar hoje. Se você em algum momento da sua vida já teve medo, seja qual for, esse vídeo é para você. Se liga aí no que você tem para dizer. Não é, Anderson? Isso aí, tudo bom, Emerson? Tudo bem, meu amigo? Deixa eu contar para vocês aqui a primeira vez que eu viajei de avião, sabe? Eu sempre tive medo de altura e eu sempre tive medo de coisas novas. Sempre tive medo. Eu sempre gostei de trabalhar num ambiente em que eu sabia exatamente o que eu precisava fazer, quais eram as minhas atribuições naquele ambiente. E todas as vezes que eu saio desse ambiente, eu fico, de certo modo, desconfortável, como todo mundo fica desconfortável quando isso acontece. Mas eu sempre fui muito ousado. Ao mesmo tempo que o medo, em algumas situações, me deixava inseguro, ao mesmo tempo ele me instigava e me deixava curioso a respeito do que tinha do outro lado do muro. E ele é curioso isso, parece meio paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele às vezes queria me paralisar, ele também era o combustível para que eu conseguisse transpor aquela barreira e olhar o que tinha, como eu disse, do outro lado do muro. A minha primeira viagem de avião, eu sempre tive curiosidade como que era viajar. Na época, né, um tempo atrás, era muito glamour você viajar de avião. Hoje é muito mais comum do que era, sei lá, 20 e poucos anos atrás. E tinha uma companhia aérea que chamava Varig, né? Quem é da nossa época aqui lembra, você conhece a Varig, né? Aviação Aérea Rio Grandense. E aí eu fui lá, comprei um bilhete da Varig, eu tinha menos de 20 anos, cara. Eu devia ter alguma coisa ali entre 18 e 20 anos. Comprei um bilhete da Varig, morava em Maceió, e comprei esse bilhete indo para Recife, uma cidade que fica a 250 quilômetros de distância. E aí lá fui eu. Não avisei nada em casa, cara. Eu morava com minha mãe e tal, não avisei nada em casa que estava indo fazer um passeio de avião até Recife. Peguei o voo, fui até Recife, passei o dia lá, no final do dia, peguei o voo de volta e voltei. E voltei, retornei para casa. E aí eu consegui vencer o meu medo da altura, o meu medo do novo, daquelas pessoas que eram muito distantes da minha realidade. E eu consegui comprar esse bilhete porque eu já trabalhava, desde os 14 anos que eu trabalho, então já ganhava o meu dinheiro e resolvi pegar o meu dinheiro e gastar nessa experiência do medo, de vencer o medo, que foi viajar de avião pela primeira vez. Então, assim, o medo do novo, ele acontece em diversas situações. Ele acontece na transição de carreira, ele acontece com um novo amor, ele acontece com uma viagem inédita, seja de avião, seja de carro, quando você vai traçar uma rota pela qual você ainda não passou. Fazer rapel, eu tinha muito, como disse, muito medo de altura e resolvi fazer rapel. Fui convidado para fazer rapel e o meu primeiro rapel aconteceu numa cachoeira que tinha 100 metros de altura. Além de ter 100 metros de altura, tinha a dificuldade da água, da parede escorregadia, aquela coisa toda. Mas lá estava eu de novo, querendo desafiar o meu medo. Então, medo do novo gera isso na gente, né? Imagina o seguinte, a pandemia que aconteceu agora, que está acontecendo, né? Estamos aí, Deus quiser, aí para o final dela, mas lá no começo, um ano e pouquinho lá atrás, quando ela começou, era tudo muito novo, tudo muito inseguro, deixou as pessoas muito apreensivas, as pessoas com muito medo, paralisou muita gente. Tem gente que está paralisada até hoje por causa da pandemia, com tanto de medo, como se não bastasse os nossos próprios, aqueles que nos foram colocados durante todo esse período, tornando o problema muito maior do que ele de fato é. Então, esse medo, ele pode nos paralisar, né? Porque, olhando o caso da pandemia, hoje a gente lida com isso de uma outra forma. Depois que eu viajei essa primeira vez de avião, eu comecei a lidar com a viagem de avião de uma outra forma. Depois que eu fiz o meu primeiro rapel, aí eu comecei a lidar com o meu medo de altura de uma outra forma. Tenho medo ainda de altura, mas ele não me trava, ele não me paralisa, ele não me deixa inseguro, ele não me deixa angustiado como já me deixou tempos atrás. Se a gente olhar para isso, a gente vai perceber o seguinte: faltam, hoje é dia 1º de novembro, e faltam exatamente 9 semanas para terminar o ano. 9 semanas. Nós temos entre 52 e 53 semanas ali em cada ano, nós estamos a 9 semanas de terminar o ano. E aí, lá em janeiro, começo de janeiro, nós traçamos aquelas nossas metas maravilhosas, audaciosas, e nessas metas que a gente traçou, muita gente traça essas metas e objetivos, tem lá nelas muita coisa que é nova, muitos desafios que são desconhecidos, né, da gente. E essas metas, esses objetivos, onde é que eles se encontram para a maioria das pessoas? Dentro da gaveta. Eles se encontram dentro de alguma pasta, em algum arquivo perdido dentro do computador, porque o medo do novo, ele faz isso com a gente, né? O medo do novo, a gente tinha planejado aí tanta coisa interessante lá naqueles objetivos, e esse medo acabou
fazendo com que a gente trancafiasse isso dentro de uma gaveta, deixando isso para depois, porque aí a gente procrastina, a gente vai deixando isso para adiante. Para que me arriscar agora? Para que me sentir inseguro agora com isso? Eu vou deixando isso para depois. Então, quantas coisas novas você aí planejou e não executou esse ano? Por medo, por isso que travar, por ser um desafio. Como é que isso surge, né? Como é que esse tal desse medo surge? A princípio, quando a gente se desafia a fazer algo novo, vem o sentimento ali da expectativa. Então, a gente cria uma expectativa a partir disso, do que nós definimos como novo para ser realizado, e aí vem a expectativa. Junto com a expectativa, vem o nosso desejo da ausência de falhas. A gente não quer falhar no novo. A gente quer fazer, coloca o desafio, mas não quer falhar. A gente quer fazer tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Isso gera a insegurança. Então, você vem da expectativa, o medo de falhar, que gera insegurança. E aí, a gente passa do período de esperança, da nossa expectativa, da nossa esperança, à cobrança. Porque aí nós vamos nos cobrar para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Só que aí, gente, quando a gente começa a nos cobrar, essa cobrança ela começa a fugir meio do controle, querendo que tudo aconteça da melhor forma possível, até o ponto de deixar a gente simplesmente paralisado. Do desconforto inicial de estar fazendo algo novo, a simplesmente a nossa paralisação diante daquele desafio que se impõe à nossa frente. Por isso que nós vamos adiando o novo, por simplesmente tudo isso que é desencadeado dentro de nós, a partir do momento que nós nos lançamos a fazer algo novo. E aí acontece a cobrança extrema, principalmente quando a gente está falando aqui de uma transição de carreira. Imagina uma transição de carreira, alguém está querendo mudar aí do que faz para algo novo, algo diferente. Eu estou na minha zona de conforto, dominando o que eu faço, fazendo muito bem o que eu faço, me relacionando muito bem com as pessoas que estão naquele ambiente, e eu vou me lançar a algo diferente. Imagino tudo que está por trás disso. Às vezes tem família por trás disso, às vezes tem relacionamentos, às vezes tem as coisas que eu conquistei onde eu estava, e agora eu não sou mais o cara, talvez, referência naquele ambiente. Tudo isso vai construindo na gente essa insegurança, o medo da falha, e vai construindo na gente essa cobrança que vai aumentando cada vez mais, e isso vai nos deixando, atrapalhando o nosso desenvolvimento. Porque se a gente olhar lá para trás, nós vamos lembrar que aquilo que a gente desempenhava até então, um dia foi novo também. Só que tem um tempo de amadurecimento, tem um tempo de maturação dentro desse processo. E passar por tudo isso de novo acaba nos paralisando. Então, a gente precisa, para tratar isso, primeiro de tudo, dar o devido peso à real situação. Opa, peraí, por que eu estou com medo? Eu estou com medo porque eu nunca fiz isso. Ok. Quais são as habilidades e competências que, de repente, eu preciso desenvolver para fazer isso que eu estou fazendo? Em que ambiente isso vai se desenvolver? Como é que eu posso minimizar os problemas que eu posso ter a partir do momento que eu vou tentar esse novo? Então, é dar o devido peso, o peso correto a cada coisa, para não ficar no campo do abstrato, simplesmente tratando como medo e colocando como se aquilo fosse uma situação completamente pavorosa, a ponto de eu não conseguir me lançar a fazer isso. Então, eu primeiro analiso, dou o devido peso a cada coisa, naquilo que eu entendo que eu preciso estudar mais, me aperfeiçoar mais, melhorar mais, eu vou fazer e vou seguir o jogo. Imagina também numa viagem, você vai traçar ali uma rota, vai sair com a família aí de férias agora em janeiro, e aí você vai para um destino que você ainda não conhece. Então, aquilo dá medo. Como será que é a estrada? Como será que são as pessoas ali? Será que tem muito tráfego? Não tem? Procura conhecer. Hoje a gente tem acesso a muita ferramenta, né? A gente tem o Google, tem o Google Earth, tem ali o Google Maps, você tem ali comunidades, fóruns, que as pessoas ali dão dicas, pessoas no YouTube que estão lá, vivem para isso, para passar dicas ali de estrada, como é que é tal ponto, onde você come, onde você dorme. Então, o acesso à informação nos facilita quebrar isso e dar a real dimensão e o real peso que cada coisa precisa ter. Então, isso passa pelo planejamento. Planejar, além da gente dar o devido peso, planejar corretamente nos ajuda a minar essa nossa angústia em relação ao novo. Converse com pessoas, como eu disse, que já passaram por isso. Converse com pessoas que já se desafiaram no desafio que você quer enfrentar, pessoas que já se lançaram, pessoas que já passaram por isso um tempo atrás e podem contar para você como é que foi, que talvez não seja todo esse bicho de 7 cabeças que você está colocando para si. E, por último, acredite, você pode errar. Você tem o direito de errar. Errar faz parte do jogo. O quanto que nós erramos na nossa vida até acertarmos em alguma coisa. Então, às vezes, o trauma do errar, ele cria no nosso subconsciente algo que dispara a adrenalina, porque o medo é isso, né? Ele joga no nosso cérebro ali o cortisol, que dispara a adrenalina, e aí a gente parte para duas coisas, ou luta ou fuga, né? Sistema límbico atuando, coisa que está lá no nosso cérebro incutido há milhares de anos, e é isso que é disparado, né? A reação química que dispara no nosso cérebro é essa. Então, como é que eu consigo minimizar isso? Acredite, você pode errar.
E errar e recomeçar faz parte do jogo. Ninguém cresce, ninguém fica bom o suficiente em algo se não errar várias vezes. Se você olhar para o esporte, você vai perceber isso. Se você olhar para pessoas que chegaram no topo em suas carreiras, você vai perceber isso. Se você conversar com pessoas de sucesso, você vai perceber isso. As pessoas erraram muito ao longo da jornada até aprenderem a trilhar o caminho correto. E volto sempre para aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. Pesquisas feitas com pessoas em seu leito de morte, ali em estado, pacientes em estado terminal, foi perguntado a elas do que elas se arrependiam na vida, e elas se arrependiam muito disso, de não terem sido quem elas realmente de fato são, delas não terem experimentado coisas novas, delas não terem vivido, terem se moldado a viver a vida que alguém colocou para que elas vivessem, tentado se moldar aquilo e não ter experimentado as coisas que elas gostariam de experimentar. Pensa nisso e utilizando esses fatos, né, o que eu coloquei aqui como dicas, dando devido peso a cada coisa, planeje as coisas, converse com quem já chegou lá e acredite, você pode errar. Pense que os seus medos, pense nos medos que você já enfrentou para chegar até aqui. Lembre sempre disso. Quantas coisas novas você aprendeu ao longo do caminho, até chegar ao ponto em que você se encontra? Há quanto tempo? Aí eu chamo vocês para reflexão. Há quanto tempo você não faz algo novo? Há quanto tempo você não se desafia e não se lança em coisas novas? E por que você está se podando? Por que você está se tolhendo a respeito disso? Olha para tudo que eu falei aqui hoje e você vai perceber que o novo faz parte do nosso aprendizado, da nossa jornada e da construção sempre de alguém melhor que eu preciso ser a cada dia que passa. Beleza? Era esse o recado aí, Emerson, para o pessoal hoje. Ô, Anderson, obrigado, cara. E é isso, né? Quem fica parado, não faz nada, não tem medo de nada, mas também não realiza nada, né? Quem erra normalmente é quem está tentando fazer, quem está tentando acertar. Então, o erro pode ser até aí uma ferramenta que você tem para saber se você está caminhando em direção a algum lugar. Se você não está errando, se você não tem errado há muito tempo, não é apenas sinal que você é muito experiente para não errar mais. Talvez você não esteja se desafiando o suficiente para cometer ou ter medo aí de cometer alguns erros. Tá bom? Anderson, obrigado aí pela aula, com certeza enriquecedora. Não esquece de curtir, compartilhar e nos seguir aí nas redes sociais. Um abraço, gente. Valeu, um abraço.